Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de orações coordenadas, período composto por coordenação, que apresenta uma divisão entre orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas são orações ligadas no mesmo período, mas que são sintaticamente independentes. Uma oração não depende da outra, ou seja, todas as orações presentes no período composto por coordenação, elas estão completas, têm todos os seus termos sintáticos, não apresentam a relação de dependência que há na oração subordinada, quando nós temos período composto por subordinação. As orações coordenadas podem ser assindéticas quando elas são apenas separadas por vírgulas, estão conectadas através de um vínculo de sentido pelo contexto, porém independentes entre si. Poderiam ser separadas em períodos sem prejuízo dos seus significados, ok? As orações coordenadas sindéticas, ou seja, que apresentam conectivos, que apresentam conjunções, se dividem em 5 tipos, que veremos agora. Primeiramente, a oração coordenada sindética aditiva, ela dá sentido de soma, ela soma uma ação ou mais de uma ação a uma oração que já veio mencionada antes no discurso. Como no exemplo, eu queria ter uma casa e plantar uma horta. A conjunção e introduz a soma de mais uma ação, e plantar uma horta. Portanto, oração coordenada sindética aditiva, sentido de soma. Já na adversativa, ela dá uma ideia de contrariedade à ação anterior. Como no exemplo, tentou matar as formigas, mas não conseguiu. Então, há uma negação em relação à outra. Aí nós temos uma oração coordenada sindética adversativa, introduzida, no caso, pela conjunção mas. Poderia ser porém, contudo, no entanto, todavia. São exemplos de conjunções adversativas, né, que dão essa ideia de contrariedade. No caso da alternativa, ela apresenta uma alternância entre as ações das duas orações, ou às vezes até demais, mas em geral apresenta-se apenas duas orações nesse tipo de período. Bom, é o seguinte, ele não sabia se trabalhava ou se tentava matar as formigas, certo? Aí, ou uma coisa ou outra. Em geral aparece ou, ora, certo? E é comum, ou ele trabalhava ou ele estudava, certo? Daí, essa é a mais simples, a mais tranquila que tem de se reconhecer no caso do período composto por coordenação. Já a oração coordenada sindética explicativa, ela traz uma explicação do fato da oração anterior, uma justificativa, como no exemplo, era chamado de vadio, pois trabalhava pouco, certo? Pois trabalhava pouco explica o fato daquela pessoa ser chamada de vadio, que está sendo expresso na primeira oração do período. Aí nós temos o que? Oração coordenada sindética explicativa. E, por último, oração coordenada sindética conclusiva. A oração coordenada sindética conclusiva, ela faz uma reflexão a respeito do que foi falado na primeira oração. Como no caso, ele trabalhava pouco, logo era chamado de vadio. Pode ser logo, pode ser portanto, certo? É possível também existir o uso do pois, mas o pois após o verbo dessa segunda oração. Era o seguinte, seria dessa maneira, ele trabalhava pouco, era chamado, vírgula, pois, vírgula, de vadio. Aí, o pois anteposto ao verbo, ele é explicativo. O pois pós-posto ao verbo, ele é conclusivo. Ou porquê também. Normalmente são as duas conjunções mais comuns de surgirem nessas situações. Lembrando que esse porquê é porquê junto e sem acento, no sentido de pois. Certo, gente?
Quanto à relação de pontuação, nós temos vírgula obrigatória separando todas as orações coordenadas sindéticas, certo? Exceto para a sindética aditiva, em que não há necessidade, não existe vírgula. Nós podemos colocar uma vírgula facultativa quando o sujeito de uma oração não for o mesmo da outra. Por exemplo, eu comprei livros, vírgula, e Maria comprou cadernos. Ponto final. Neste caso é uma vírgula facultativa, que pode haver ou não. Certo, gente? No mais, esses são os variantes, aliás, as variantes de orações coordenadas. É bem tranquilo. E depois a gente trabalha as conexões entre elas. É importante lembrar, salientar essa relação de independência entre uma oração e outra, para que a gente possa, no passo adiante, diferenciá-las das orações subordinadas, que é o que a gente também vai ver numa aula específica aí falando a respeito das orações subordinadas substantivas, depois das adverbiais e depois das adjetivas, fechando aí essa questão da análise do período composto, certo, gente? A gente se vê lá.